ao podcast O Talento Não Tem Idade, uma série de conversas promovida pela plataforma 55+, uma plataforma que oferece serviços de qualidade e confiança realizados por pessoas com mais de 55 anos que oferecem também os seus talentos e experiência à comunidade. Aqui neste espaço, eu e a Silvia Alberto, juntamente com as nossas convidadas e convidados, falamos sobre envelhecimento, um tema que parece que só importa a alguns, mas não. Importa a todas e a todos porque o tempo passa mesmo por todas e por todos. Aqui queremos desmistificar alguns preconceitos, mas com gente de todas as idades. Por isso mesmo, a nossa convidada de hoje é uma jovem muito múltipla em talentos, múltipla em pensamentos, muito múltipla. Olá, Clara Não, bem-vinda. Olá, obrigada. Vamos ao teu currículo. Vamos. Tenho aqui umas notas, vamos ver se está tudo certinho. Quando quiseres diz não. Okay. Não. A Clara Não é ilustradora, ativista e autora, licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes do Porto. A Clara ficou os seus estudos em ilustração e escrita criativa no seu Erasmus, na Academia Willem de Kooning, em Roterdão. Em 2019 lançou o seu primeiro livro, intitulado Miga, esquece lá isso, que foi best-seller nacional durante várias semanas. Muitos parabéns. Obrigada. Entre 2019 e 2021 foi cronista mensal do jornal Gerador e desde 2022 é cronista semanal do jornal Expresso. Grande responsabilidade. É verdade. O seu trabalho visa criar diálogo sobre assuntos sociais como feminismo, direito aos sentimentos, saúde mental, autoestima e empoderamento. Hoje vamos falar um bocadinho sobre como quebrar estigmas geracionais em temas como o feminismo, a identidade de género ou a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Agora temos um P, QIAP+, não é? Clara, queria começar por te pedir, fazer já um pedido para leres um dos teus livros que fala a mulheres de qualquer geração, na verdade. O Dona da Casa. Pode ser? Sim. Então, para ilustrar aqui a situação, tem dona de casa, está cortado, rasurado, e depois diz dona da casa. No mundo de homens, luta mulher. Ninguém te para, ninguém te segura. Não peças licença, a casa é tua. És dona de ti, és dona da casa. Isto tanto pode ser uma maneira emocional, como uma maneira mesmo literal. Claro que sendo literal é preciso haver um privilégiozinho económico, não é? Claro. Mas esta ideia de que nem sequer há expressão masculina para dona de casa, não há? Sim. Em inglês temos o stay home dad, mas em português não há. E que implica ser pai. Não basta ser homem, pai, não é? exatamente, Implica ser pai. O único motivo para um homem ficar em casa uns diazinhos, possivelmente. Claro que estamos a falar de ideias muito empoeiradas. Sim. Mas sentes que há ainda muitos desafios em relação à luta das mulheres pela igualdade de género? Eu sinto que os motivos são os mesmos. A diferença é que antigamente éramos mortas, perseguidas ou criminosas e agora somos mal vistas. Sim. Ainda que em alguns países continue a acontecer esse lugar um pouco mais extremo, não é? Sim, estou a falar mesmo em Portugal. Há contextos geopolíticos e religiosos em que, por exemplo, o caso do adultério é visto de maneira diferente conforme o género de quem o pratica. Sim, claro. E também se formos então a ver direitos LGBT, então ainda há um país que as pessoas... há pessoas LGBT que não podem ter filhos. Agora não sei assim... Sim. Mas há ainda muitos países, então se formos por exemplo à Indonésia, em que é mesmo crime, em que pessoas podem ser mesmo apedrejadas à morte por serem LGBT. E em cima disto há outro preconceito que é, em muitos países há uma diferença grande na noção de crime se for homem cis homossexual ou se for mulher cis lésbica. Porquê? Porque... a ousadia. É ousadia, mas é a cena da mulher lésbica também muitas vezes ser... Ou mulher com mulher, não precisa ser necessariamente lésbica. De ser também um fetiche, entre aspas, de muitos homens hetero. E então é mais tolerado. Isto também é um problema muito grande. Até porque habita o imaginário masculino. Exatamente. Portanto, é mais tolerado. Tu sentes que as mulheres de diferentes gerações têm uma abordagem ou uma aproximação diferente ao feminismo? Ou sim, assumidamente, sim. E sentes que é assim bastante transversal, que dá para generalizar? Sim, está a acontecer... uma coisa está a chegar agora a Portugal, que é um cisma dentro do feminismo. Sim.
em que há pessoas que incluem pessoas trans na luta feminista e pessoas chamadas do feminismo radical que não incluem pessoas trans na luta. Que dizem algo, por exemplo, a escritora que ficou famosa por impulsionar imenso o feminismo, a Chimamanda Ngozi Adichie, ela exclui as pessoas trans e as mulheres trans do movimento. Porquê? Porque ela diz que mulheres trans cresceram com um privilégio masculino, por causa de terem sido tidas como homens até assumirem que eram trans. O que é que acontece? Percebo isso, tem uma certa lógica, mas ao mesmo tempo é muito problemático. Porquê? Porque estas pessoas que, mesmo tendo crescido com, lá está, o privilégio masculino, cresceram com uma disforia dentro delas, que é algo muito maior do que esse tal privilégio masculino. Claro. Por isso, nem dá para pôr na mesma caixa. Nem sequer as permite gozar desse privilégio porque estão noutro lugar, não é? Não queriam estar naquele corpo, não se identificam com aquele corpo, com aquele género que lhes é atribuído. Por isso é que eu acho que isto é mesmo problemático. O feminismo deve ser, no meu ponto de vista, o feminismo que é a resposta para a justiça social. É o feminismo interseccional. Sim. Mas achas que faz sentido? Eu acho que é muito importante nomearmos cada coisa, mas eu sinto também que ao nomearmos dentro deste género de causas, que ao fazermos estas secções, por assim dizer, parece que estamos a ir contra a própria causa em si, porque para mim o feminismo é algo que, obviamente, as mulheres estão à frente do movimento e é o lugar de fala das mulheres, de todas as mulheres, porque nem sempre é assim, e falo também de um lugar de mulher negra, claro, que também muitas vezes ou esteve afastada da luta, porque a luta durante algum tempo pertenceu muito a mulheres brancas de um determinado estrato social, porque a questão de classe também, acho que também é muito importante aqui nesta equação, mas um homem deve ser feminista, uma mulher pode ser feminista, um homem pode ser feminista, toda a gente, na verdade, deveria lutar por aquilo que é um ideal de comportamento social e de vivência em sociedade, diria eu. Ou as nossas bisavós foram ensinadas de uma forma completamente diferente em relação ao seu papel de género, não é? Sim. Nós, hoje em dia, contestamos com uma quase naturalidade, e as gerações seguintes, nós já estamos em gerações diferentes, na verdade, já temos uma geração de diferença, mas parece-me que é algo um pouco mais natural. Sentes que podemos afirmar isto de forma assim clara e estanque? Sim, acho que isso é o geral, e depois há particularidades. Temos, por exemplo, as Três Marias cá em Portugal, que pronto, chegaram a ser perseguidas e já estava ali no limite entre fim de ditadura, pós-ditadura, ali no limite. E mesmo assim tiveram imensos problemas. O que eu sinto é que uma geração mais antiga, as mulheres tiveram que lutar por coisas mais básicas e que lhes pode parecer superficial ou problemático a maneira como nós estamos a fazer agora as coisas. Porque tem a ver também com as vagas do feminismo, não é? Basicamente, cada vaga foi buscar o problema mais gritante. Sim. No princípio, lá está, as mulheres queriam... E o que sentia na pele, não é? Sim. E o que sentia na pele, porque é muito natural que estes movimentos surjam de queixas, de uma vivência prática. Exatamente. Antes, lá está, queriam contrariar ao máximo o papel da mulher, o que era feminino, o que era por aí fora. E agora estamos a assistir ao outro lado, que é da libertação, que é: eu tenho o meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser. E não necessariamente contrariar o papel ou a expressão feminina, mas sim fazer com estas expressões que estão dispostas para mim, fazer com elas o que eu quiser. Sim, por exemplo, hoje tem uma camisa de homem. A única diferença para uma mulher é que os botões estão do outro lado. Isso. Sim. Pronto. E são só estas coisas. Eu acho que esta é a diferença. E às vezes pode parecer estranho eu percebo que possa parecer estranho para uma mulher que tenha lutado pelo direito do voto achar que nós agora estamos a fazer um chinfrim sem necessidade nenhuma. Sim. Mas não, é só continuar esse mesmo pensamento para níveis mais acima. Mas isso também tem que ver com uma vontade ou não de atualização, não é? Sim. Porque eu sinto que há até pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, que acompanham muito bem os tempos. Sim. Que fazem por estar atualizadas e fazem por ouvir as novas gerações. Sim. Como é que tu sentes que nós podemos criar esta ponte intergeracional neste movimento? Feminista, neste caso. Criar mesmo uma oportunidade de diálogo, porque tanto há muitas vezes as pessoas mais velhas a acharem que estes
pessoas novas agora vêm com estas coisas, com estas modernices, sem necessidade nenhuma. E também há o outro lado, as pessoas mais novas acharem que as mais velhas já não é do teu tempo, já não vais perceber, e então não se cria este diálogo. Sim. E muitas vezes também não se mostra este interesse em conversar sobre estas coisas, ainda é muito pudor. E eu tinha muito isso, este não pudor, com a minha tia-avó, por exemplo. Sim. A tia-avó faleceu há pouco tempo, e era a minha segunda avó. E ela teve muitos anos a viver em França. Era costureira, era empregada de limpeza, o que quer que fosse, para juntar dinheiro. O que fosse necessário. Sim. E ela, eu falava muito com ela sobre estas coisas. E ela contou-me que uma vez chegou lá ao sítio onde ela trabalhava, uma senhora muito bem vestida, para tirar medidas, para fazer um fato. Pronto, era tudo, ela trabalhava sempre assim com um corte Chanel, coisas assim boas. E ela começou a tirar as medidas e ela assim... E depois estava a tirar assim as medidas da cintura e reparei que havia ali qualquer coisa. E fiquei, pronto. E ela disse que foi a primeira convivência que ela teve com alguém trans, mas ela assim, era uma mulher muito jeitosa. e agiu com muita naturalidade. Ela fez o trabalho que tinha para fazer. E mesmo quando eu estava a ter imensos problemas numa casa do Porto, quando eu vivia lá, e ela tinha uma casa em Gaia, que antes era dela, mas que ela agora tinha cães, não estava lá, e ela também me cedeu a casa. E o que disse à minha mãe foi, olha, Clarinha pode ir para lá, só não leve para lá nenhum homem, nenhuma mulher. E eu fiquei... Engraçado pormenor, nenhum homem nem nenhuma mulher. Sim, claro que eu percebi o que ela queria dizer, não queria que eu andasse para lá, pronto. Por muito que houvesse aqui uma espécie de controle pela sexualidade, sim, o controle era igual, fosse homem ou mulher que fosse, mulher, claro, com a mesma naturalidade, porque ela também teve esta experiência toda europeia e isto tudo desde muito cedo, e para ela nunca foi assim grande problema, ela nunca fez piadas, sim, homofóbicas, e pronto, então tive sempre assim, percebi que era possível este diálogo intergeracional também muito com ela. Acho engraçado tu trazeres essa história e isso leva-me a pensar numa outra coisa, porque também acontece muito, a questão do silenciamento. O preconceito é muito audível, não é? É uma coisa que grita bastante, até porque como inibe, oprime, proíbe, é uma coisa que se faz notar. Sentes, uma vez que esta geração anterior, estas gerações anteriores também foram educadas para um silêncio, sinto que esse silenciamento que falavas muitas vezes também era uma espécie de proteção, porque lá está, estas pessoas viveram numa altura em que 3 pessoas que se juntavam já era um problema. Então, se já era um problema falar de opiniões políticas, meras opiniões políticas de... não é? Leram um jornal e estão a discutir qualquer coisa. Seja, qualquer coisa já era um problema. Então, o feminismo, até havia aquele espécie de ditado que era mulher séria não tem ouvidos. Sim, sim. Que era uma questão de segurança. Não usar uma saia curta, eu percebo isso, ou roupa transparente, era mesmo uma questão de segurança também, porque estávamos a viver alturas gritantes em termos de machismo. Sim. Tão gritantes ao ponto de que já havia feminismo cá em Portugal antes de haver ditadura. E quando se instalou a ditadura, havia mesmo organizações estatais, 3 pelo menos, casos de registro, que garantiam que a mulher sabia qual era o seu papel. E punham mulheres a ensinar mulheres. A obra das mães de não sei quê, sim, a Mocidade Portuguesa Feminina. Sim. Então, estavam mesmo a tentar silenciar o feminismo e ensinar mulheres que depois ensinavam isto às suas filhas também como uma questão de segurança. Eu quero que tenhas uma vida boa, que encontres um marido bom, quero que não tenhas segura, chatices. Não tenhas chatices. Muitas vezes é uma questão até quase de proteção, não é? Exatamente, é muito errado, mas eu compreendo, compreendo que isso aconteça. E não sentes que o investimento, eu sinto que nós muitas vezes investimos muito, e bem, porque eu acho que se deve investir muito sempre na educação, mas focamos-nos muito sempre nas crianças, não é? Não achas que devia também haver um investimento neste sentido de trazer estas pessoas que foram formatadas de uma forma, educadas de uma forma com muito mais restrições, para haver esta sensibilidade e para se fazer esta ponte com mais celeridade? Sim, eu acho que há muito esta desresponsabilização pessoal e demasiada responsabilização das crianças. Sim. As crianças são o futuro, mas quem é que educa as crianças? As crianças passam tempo na escola, as crianças passam tempo com os avós, as crianças passam tempo com os pais. Tem que ser um trabalho muito multifacetado e mesmo acreditar que estas pessoas é o contexto delas, deixar estar. Sim. Também é acreditar que uma pessoa, como lá está há mais de 55 anos, não é capaz de evoluir.
A minha Sim, mãe há diz... aquele ditado arrepiante que é burro velho não aprende línguas, Exato. não é? Que é assim muito agressivo, esta ideia de Sim. não vale a pena investir. Não vale a pena investir e a partir de uma determinada altura ficas quase como se fosse inútil. Sim, tipo não é? prazo de validade de Sim, expirou. evolução pessoal. Sim. Tu trabalhas vários temas, não trabalhas só esta questão do feminismo, trabalhas também muito na questão da saúde mental, da comunidade LGBT, QI, mais. O idadismo. Que espaço é que o idadismo ocupa nos teus pensamentos? Ui, é mesmo problemático. E lá está, envolve também género aqui, porque há aquele ditado, ou a expressão horrível também, que é os homens envelhecem como vinho do do Porto. Porto e as mulheres como Sim. leite. E eu própria já sofri de comentários de pessoas a dizerem: estás a dizer às mulheres para elas ficarem sozinhas, vão ficar infelizes. Mas eram posts e textos sobre relacionamentos problemáticos e tóxicos, ou quer que seja chamado. E há muito essa ideia de que uma mulher sozinha não vale. E nem se chama Não solteira, tem... ela é sozinha. Sim. Eu já ouvi comentários na minha vila de pronto, eles separaram-se, mas ao menos e ele deu-lhe um filho e ela assim não está sozinha. Está com o filho. Ele deu-lhe um filho. É muito generoso. É muito generoso. Valorizam muito pouco uma carreira da mulher e muito mais se tem filhos, se está numa relação, porque parece que a felicidade da mulher... Se está com o peso certo, Sim. se veste bem, se a roupa é adequada à idade, sim. se o que ela faz é adequado à profissão. Tivemos há pouco tempo a primeira-ministra, acho que era finlandesa, sim. que foi criticada por ir dançar no fim de semana. Com amigos, numa festa privada ainda por cima. Pois, género, e mesmo que não fosse privada, mas estivesse a dançar em cima de um balcão, se fosse permitido dançar em cima do balcão, qual era o problema? Sim, é a vida dela. É a vida dela. E nunca ninguém fala sobre a vida além política dos homens, não é? Sim. A menos que seja sobre corrupção e coisas que importam também para a sua vida profissional. Mesmo assim tapa um bocado. Sim, protegem, defendem muito mais. Mas e em relação ao envelhecimento, como é que tu lidas com isso, com essa ideia? De eu envelhecer? Sim, ainda és muito nova, não sei se pensas... Ainda és muito nova, tens a idade que tens, mas pensas nisso? Já pensas um nisso? Bocado, como sim. é que tu olhas para esta A única coisa ideia? que eu penso é... eu tenho que juntar dinheiro suficiente para ter alguém a cuidar de mim caso eu seja solteira. Sim. E também porque é isso que eu penso, porque e de cuidar ao máximo de mim, porque tenho muito medo da questão do poder físico e Sim. porque lá está, porque eu acredito que sei como potenciar o meu desenvolvimento mental e continuar a ler coisas e por aí fora, preocupa-me mais, lá está, a minha capacidade física, então preparar-me para isso. É um tema sobre o qual tu escreves? O idadismo? Ainda não, já às vezes. Fiz uma ilustração que está na minha nova agenda para 2024, que é aquela expressão típica de no meu tempo é que era, que é muito típico de pessoas mais velhas. E a minha resposta é, mas o seu tempo já acabou? Sim. E há muito esta ideia também que as pessoas acham que na juventude é que era e usam muito isto no meu tempo é que era. Então eu fico muito feliz quando vejo, por exemplo, séries de televisão que mostram vida para além dos 50, que não sejam só os pais ou as mães das personagens principais. Não, estas pessoas são as personagens principais. Sim. Temos são os personagens sim? principais e fazem tudo da mesma forma que nós fazemos. Eu lembro-me de uma altura falar-se muito nesta questão de no cinema mostram sempre cenas eróticas e cenas de sexo, mas nunca com pessoas mais velhas, nunca com pessoas que não estejam naquilo que é visto como o auge da sexualidade ou do bem-estar físico. As pessoas parece que a partir dos 60, 70 são consideradas assexuais. Sim. E mesmo nos lares e por aí fora é muito considerado como promíscuo pessoas mais velhas que façam sexo. Sim. É muito engraçado que fales sobre isso, porque cá em Portugal, não. Mas na Suécia e acho que na Finlândia também, já há um ou outro lar que aborda esta questão da sexualidade e da manutenção da vida sexual, mesmo dentro do lar. E dão brinquedos sexuais. Havia até uma imagem de um cestinho com vários brinquedos para poderem experimentar, sim. Mas isso é muito saudável, não é? Claro olharmos para as pessoas como seres humanos. Claro. Se tens vontade, isso é com alguém de idade apropriada, não é? Também daí já não é sexo, já é outra coisa. Porque não? Não é? Tu aprendeste muita coisa com os teus mais velhos que te levou a ser a Clara não que és?
Bem, eu nasci numa família um bocado conservadora, demais nessas coisas, mas com o tempo aconteceu uma coisa muito bonita que é... Os meus próprios pais também dizem que aprenderam muito comigo, então eu aprendi com eles e depois eles aprenderam comigo. Inclusive, houve uma situação muito enternecedora em que a minha mãe me agradeceu, porque eu consegui mostrar-lhe um mundo para lá do conservadorismo, de liberdade sexual, porque a minha mãe é professora. De ela estar à vontade com estas coisas todas, de já haver casais na escola onde ela dá aulas homossexuais e ela comentar isso comigo. E eu demorei muito a fazer um coming out aos meus pais, porque lá está, como eu tinha tido uma adolescência com comentários muito conservadores, eu achei que não tinha um safe space para partilhar. Sim. Então, durante bastante tempo, fui deixando-lhe assim dicas. Por exemplo, há uns anos eu rejeitei trabalhos que eram mesmo dentro da comunidade LGBT, porque eu não era claramente LGBT, não era publicamente LGBT. Então rejeitei e dei a pessoas que eram LGBT. E comentei isso com os meus pais, era não vou estar a aceitar dinheiro da comunidade quando não sou claramente da comunidade e não sei o quê. E depois houve assim um shift lá em casa, quando eu estava com eles e havia qualquer coisa LGBT na televisão. Meus pais só abriam a porta do sítio onde eu estava e diziam: olha, houve uma marcha LGBT, não sei, e eu, só assim coisas, olha, não sei o que é, trans, coisa, assim, só assim... Um bocadinho assim, a mostrarem-te que estavam também sim, a foi tentar, assim aos bocadinhos. Sim. Então foi bonito, depois eu acabei por falar com eles sobre isso e foi muito bonito. O meu pai disse-me: nós apoiamos 101%, e foi assim. E como é que foi contares essa parte da tua vida à tua tia-avó? Minha tia-avó já tinha falecido. Já? Ok. Mas ela sabia. Lá está, ela fez esse comentário, por isso ela sabia. Sim. Também foi muito difícil para as gerações anteriores assumirem-se gays, lésbicas, homossexuais, o que for. E há ainda muita gente com 60, 70... que vivem vidas em que não são totalmente plenos. Sim. Porque não conseguem romper com estas dinâmicas que antigamente eram muito problemáticas, não é? E toda a gente sabe que estas pessoas estão então, há 20, 30, 40 anos, estavam expostas ainda a mais barbaridades do que hoje em dia, que continuam a estar. Tens sido vocal em relação a isso dentro da comunidade LGBT, falas imenso sobre esse tema, mas tens pensado no papel destas gerações anteriores nesse lugar? Eu tenho pensado muito como é que há muitas pessoas agora que, depois de ter vivido uma vida já de 60 anos para trás, só agora é que estão a fazer também o seu coming out, só agora é que estão a ganhar coragem para dizerem: ai não, eu não sou heterossexual. Sim. E penso muito como é que terá sido ter uma vida que não a viveram totalmente, mas ao mesmo tempo também dar uma esperança de dizer: não, ainda vão a tempo, a vida não acabou, é a mesma questão, a vida não acabou, podes agora viver a tua vida. Muitas vezes aparecem assim, sei lá, imagens queridas de duas pessoas mais velhas a beijarem-se e os comentários são todos que bom encontrar uma vida e a envelhecer com alguém. E o meu comentário é sempre: podem estar no segundo date, podem ter conhecido ontem. Exato. Não é? Por que razão é que ver duas pessoas velhinhas a beijarem, sejam dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, o que seja, vão achar logo que tiveram a vida toda assim? Sim. Esta ideia, lá está, é o guião de: ai não, até aos 20 não podes namorar assim com muita gente, senão é mal visto. Depois aos 25 tens de começar a ter um namorado que seja assim, sério. E depois casas, e depois tens filhos, e depois ficas com essa pessoa para sempre. Ou depois, se te divorciares aos 40, tens que refazer a tua vida. A expressão refazer a tua vida. Ainda como mais... se tivesse ficado toda ela desfeita, não é? Sim, e imagina fazer isto tudo, tanto com uma performatividade heterossexual, quando não és. Sim. E eu lembro mesmo eu, que quando estava a fazer terapia com uma terapeuta que tive de deixar, porque ela era homofóbica, problemático. É problemático. Agora estou com outra impecável. Eu dizia-lhe: eu estava a sentir-me atraída por uma rapariga, mas eu dizia-lhe: seria muito mais fácil para mim, isto é problemático que eu disse, seria muito mais fácil para mim eu não fazer nada em relação a isto. Sim.
E eu acredito que mesmo imaginemos uma senhora ou um senhor de 60 anos, também seria muito mais fácil, entre aspas, não fazer nada em relação a isto. Assim como isto é um pensamento mesmo de pessoa que vive num ambiente conservador. Seria muito mais fácil não fazer nada em relação a isto. Sim, mais uma vez serem votados a um silêncio e a um Exatamente. silenciamento de quem são. Eu conheço 2 casais, neste caso de mulheres, que é muito engraçado, porque sinto que a personalidade mudou mesmo. Parecem pessoas novas. Assumiram no seu tempo a sua homossexualidade. E foi, nos 2 casos foi muito difícil, porque tinham filhos e a gestão, que eu acho que acaba por ser mais difícil na nossa cabeça do que depois na prática, porque tanto num caso como no outro correu muito bem. Infelizmente não acontece sempre assim, mas correu muito bem. Mas é engraçado como parecem mesmo pessoas novas, a leveza que de repente se encontra em pessoas que vivem dentro de quem são. Exato. É muito especial. O que dizer a estas pessoas que ainda estão encarceradas nesses medos e nessa falta de liberdade? Que vão sempre a tempo. Quer seja aos 20, aos 30, aos 50, aos 60, aos 80, 90, 100, vão sempre a tempo. E que se houver pessoas à sua volta que não aceitam bem isso, mesmo porque há pessoas que estão mesmo agressivas e que quebram laços e por aí fora, então não são essas pessoas que devem estar à volta, são outras. Sim, são outras. E que a família, aquela coisa de família a família, pronto, família a família, sim, mas eu não tenho de estar constantemente em luta constante contra alguém que não me quer aceitar. Porque uma coisa é haver abertura para diálogo, mas também se a outra pessoa não está disposta a ter um diálogo, nós não vamos estar a fazer o trabalho emocional pelos 2 ou pelas 2. Claro. Também é ok cortar. É ok cortar com amizades, é ok cortar com família. E é também ok deixar aberto, de género. Agora não está a dar, não está a dar. Se quiseres um dia falar sobre isto, eu estou aqui. Sim, porque é muito pouco saudável e agora passando também para esta questão da saúde mental, que é uma questão que toca imenso à comunidade 55+, é muito pouco saudável tu expor-te continuamente a estas microagressões, não é? Que não são bem micro, mas que têm um efeito devastador, consoante se vão acumulando. E também precisamos de cuidar da nossa saúde mental. Exatamente, não é? Eu não tenho que estar constantemente a acalmar o meu opressor. É aquela questão de eu, como oprimida, não tenho constantemente de estar a fazer o trabalho para mas eu quero muito que esta pessoa me aceite. Mas também vou estar lá aqui, vou estar a esfolar-me toda, a desfazer-me, a ficar em cacos. Sim. Não é como a Capicua, nem tudo é como a Capicua diz, vou pegar nestes cacos e fazer um Gaudi, não é? Às vezes não dá para fazer um Gaudi, às vezes fica mesmo cacos. Sim, às vezes fica só a cicatriz e não transparece o dourado da... Sim, é verdade. Falamos também na comunidade de 55+, fala-se muito sobre a questão da solidão. Uma das vertentes que o feminismo e este lado mais vocal do feminismo trouxe foi também desmistificar aquela ideia de que as mulheres são péssimas umas para as outras, e adaptou-se uma palavra que entretanto já está mesmo completamente aceite, que é a questão da sororidade. Sim. Que é em tudo maravilhosa. Sim. Queres falar um bocadinho sobre a tua visão sobre... O que eu sinto... Há uns tempos havia alguém que dizia que o problema é mesmo o machismo. Não importa se é homem ou mulher, que género é que é, o problema é o machismo. E o que o machismo conseguiu fazer foi pôr homens e mulheres em competição, Sim. que já é errado por si só, mas de uma maneira ainda mais específica, que é os homens estão numa equipa, as mulheres estão noutra. Só que os homens só precisam garantir que não há fora de jogo, porque as mulheres fazem os autogolos todos. Pois. Eles podem estar com a sua cerveja ou o que é que seja, só a garantir que não há fora de jogo. Isto é tudo errado, porque primeiro não devia ser uma competição e depois as mulheres não deviam estar umas contra as outras, porque se as mulheres estão umas contra as outras, quem é machista faz o que lhe apetece. Sim. Então temos outra vez, lá está, a escalada de poder de decisão sempre a ser crescida por homens e as mulheres umas contra as outras. Mas não sentes que isso é uma narrativa que foi um bocadinho criada mesmo para nos apartar umas das outras? Também. Porque o que eu sinto é que nos meus ciclos, não é? E mesmo olhando para a geração, para as gerações anteriores às minhas dentro da minha família, o que eu sinto é que as mulheres são todas muito unidas. Sim, ela está, é tudo unidas. Criado, uma coisa alimenta a outra. Se formos ver a união entre mulheres, é a mesma coisa que existe imenso. Eu prefiro muito mais trabalhar com mulheres, prefiro muito mais ser entrevistada por mulheres. Muitas vezes sinto-me atacada
quando não são mulheres, porque lá está, é uma coisa que nós temos em comum. E se conseguirmos chegar a esta união, então temos tudo. Mulheres e pessoas que sejam menstruadas, porque nem todas as mulheres que menstruam são mulheres, nem todas as mulheres menstruam e têm menopausa. Estas coisas todas. Assim como eu acho também, para homens e pessoas com pénis que passam por estas questões todas de ereções, não ereções, impotência e por aí fora, e violência sexual, seria também muito profícuo também se alimentar a discussões dentro de pessoas que têm as mesmas vivências e depois dar a conhecer essas vivências para as outras pessoas que não as têm, Sim. para haver mais empatia. Sim. Tu que és uma mulher da comunicação, achas que é esta incapacidade ou esta falta ou esta impossibilidade de comunicação que baralhou isto tudo? Acho que o silêncio, que estamos a falar há pouco, também era preocupante, é guardar muito para si, esta falta de criação de comunidade, mas comunidade que seja também física, que não seja só digital, que seja mesmo de conversar com as tuas amigas, com os teus amigos sobre as coisas, mostrar o que é, porque é que o feminismo é importante, o que é ouvir um piropo, mostrar a estupidez que um piropo é, de como não há, nunca houve nenhuma mulher que ouviu, eu posso dizer palavrões, não é? Podes, acho que sim. Não há nenhuma mulher de sempre que tenha ouvido fodia-te forte ou ouvido na rua e que tenha ido para um hotel com aquele senhor. Não há? Também não conheço nenhum caso desses. Por isso, bem pelo contrário, eu acho que provavelmente fugiriam desse lugar, não é? Exatamente, por isso é desconstruir um pouco estas coisas. E mesmo lá está com pessoas que têm aqui uma barreira geracional. E já me aconteceu, por exemplo, falar com maioritariamente senhores, mas também mulheres, que tenham discursos machistas do género. Há esta expressão também que é: se ela quer ser respeitada, tem que se dar ao respeito. Tem que se dar ao respeito, sim. Ou seja, não pode andar com roupas curtas e por aí fora. E em vez de gritar com estas pessoas... Mas é engraçado, porque um homem, se estiver sem t-shirt num dia muito quente, ninguém... Não, mas ninguém tem uma mulher se chateia, com sutiã, não é? um crop top, ou quer que seja... E esta ideia também de que uma mulher tem de merecer ser respeitada, Exatamente. tem de fazer alguma coisa para ser respeitada. Um homem, não. Não estamos aqui a tentar antagonizar os homens, porque nem todos os homens se inscrevem nesta forma de agir. Uhum. E esta ideia de masculinidade, neste lugar da virilidade mais hegemónica, mais tóxica, também é muito prejudicial para quem a vive no masculino, não é? Sim, até porque lá está, nem toda a masculinidade é hegemónica tradicional. Até há uma nova vaga de pensamento que, como disseste muito bem, trata de tirar o tóxico daí e pôr o hegemónico ou o tradicional, porque há muitas maneiras de ver o masculino sem ser uma maneira tóxica. Claro. E também a maior parte das pessoas, até posso dizer todas, não é propriamente pessoas tóxicas, e eu própria também já falei disso dessa forma e agora acredito que seja visto mais de comportamentos tóxicos. Há pessoas sim que são nocivas, mas também há relações que só são tóxicas por causa da incompatibilidade das pessoas. Há comportamentos, sim, que são nitidamente tóxicos e sempre tóxicos, pronto. Sim. Mas lá está, voltando à masculinidade. Nem todo homem é tóxico, nem toda a masculinidade é tóxica, assim como nem toda a feminilidade é problemática. Não há nenhum problema em uma mulher querer ser dona de casa e ter esse privilégio económico de ser dona de casa. Claro. Até porque eu vi e vivenciei famílias em que a mulher realmente era a que ficava em casa, mas era indispensável para o bom funcionamento de uma família grande. Sim. Porque era, agora usando palavreado capitalista, era a gestora da vida familiar. Aquela família não funcionava sem aquela mulher. Até porque perdemos muito esta coisa da comunidade, não é? As famílias de repente estão muito mais sozinhas. Não há este sentido de comunidade e de facto a presença, quer seja da mulher, quer seja do homem, é estruturante. Sim, agora o que se faz pode ser estruturante, mas lá está, também tem que ser um privilégio económico, tem que ser uma coisa muito bem tratada. E uma escolha. É uma escolha. E também tem que se garantir que se aquela mulher ou aquele homem que está a trabalhar de casa quiser, o relacionamento não está a funcionar e se quiserem divorciar, que a pessoa que estava em casa tem liberdade económica para conseguir construir uma vida no pós. Seja como um acordo pré-nupcial, que também, pronto, é muito tradicional, mas pode existir, de género, se nós nos divorciarmos por cada ano de conta conjunta eu recebo X dinheiro. Sim. Ou a mulher que fica em casa saber que quando se divorciam pode pedir uma compensação pelos anos, trabalhou em casa e não teve um ordenado,
Ou então estabelecerem um ordenado que a pessoa que trabalha fora de casa dá todos os meses à pessoa que trabalha em casa, porque realmente está a trabalhar. Sim, sim. E estas coisas têm que ser pensadas, não há uma só solução, mas também isso depende dos casais, quem sou eu para meter o bedelho. Claro, também pode-se encontrar várias Sim. soluções consoante o que sirva a cada casal. Tu conheces o teu público? Tu sabes para quem é que falas? Tens noção? Sim, tenho. Quem é o teu público? O meu público é maioritariamente pessoas que sejam ou da minha idade, ou um bocadinho mais velhas, um bocadinho mais novas, mas também acontece, por exemplo, no Facebook e assim, também tenho crescido muito a comunidade dos... lá acho que a medida é a partir dos 54, mas assim é diferente. Os pais das pessoas também vêm muito ter comigo. Eu tenho amigas também mais velhas e uma vez, há pouco tempo, num almoço de amigas, uma amiga minha veio sentar-se à minha beira, assim, olha, a minha filha tem no Instagram um she/her. O que é que quer dizer? Os pronomes. Os pronomes. Sim. E eu estive a explicar os pronomes e não sei o quê, porque ela assim, porque eu não quero perguntar à minha filha que eu não quero que ela me ache retrógrada, porque ela às vezes diz que eu estou desatualizada nestas coisas e eu não quero que... a própria mãe tinha pudor em perguntar à filha. E acho que também é importante, isto é importante por duas coisas. Primeiro, porque realmente a senhora estava com curiosidade e queria mesmo saber. E outra coisa era, a filha não estava a criar um espaço de diálogo com a mãe que permitisse que a mãe tivesse essa abertura para falar com ela sobre isto. Não estava a dar um safe space nem para um lado nem para o outro. Eu lá expliquei. Ela própria podia estar também enredada nos seus medos, não é? Sim, é isso. Há aqui várias camadas. Não é só a mãe não saber o que aquilo, mas também o à vontade dela sentar-se à minha beira e perguntar. Sim. Por isso eu estou também a ver este público a crescer deste lado. Era o que eu queria muito também. Queres deixar uma mensagem para o nosso público mais 55? Viver a vida sem medos. Acho que é isso. Sim. Não importa a idade. Viver a vida a sério. Porque a vida está a acontecer agora. Esta coisa. Há um filme muito bonito que é da Miranda July, que se chama Me, You and Everyone We Know. Sim. E a primeira música da banda sonora do Michael Andrews, que é quem faz a música, é a própria Miranda a falar com ela mesma como se fosse outra personagem, porque ela faz diálogos entre fotos de pessoas de lares. Sim. Porque a personagem da Miranda, no filme, é artista e como part-time faz uma coisa que é elder care. Sim. Então, ela acompanha pessoas de lares nos seus afazeres, mas vai mesmo com as pessoas. Sim. Então, depois E aproveita para recolher imensas histórias. Sim, pede licença para pegarem fotos dessas pessoas, da vida das pessoas, e imagina os diálogos das pessoas que estão na foto. Que giro. E essa primeira música da banda sonora é ela a falar, ela a fazer de conta que está a criar um diálogo e é sobre isso de viver. Life is happening right now. Sim. Muito bonito acabarmos com esta mensagem. Como dizias na peça que tu fizeste, e o seu tempo não é agora? O seu tempo já acabou? Mas o seu tempo já acabou. Sim. E aproveitem o tempo que têm para viver sem medos. Muito obrigada, Clara. Obrigada, foi um prazer conversar contigo e ter-te aqui. E quanto a vocês, vivam sem medos, mas voltem para ouvir o próximo episódio com a Sílvia Alberto. Até já!